Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui hoje para fazer uma breve revisão de habilidades médicas para a prova de amanhã. Primeiramente, a gente começa falando de inspeção e ausculta. E por que a gente começa falando de inspeção e ausculta? Porque normalmente a gente segue, aquela questão inspeção, palpação, percussão e depois a gente vai para ausculta. Por que a gente vai direto para ausculta aqui quando a gente está falando de abdômen? Porque se a gente palpar ou se a gente percutir antes da ausculta, a gente pode alterar os ruídos hidroaéreos, que são aqueles que estão envolvidos com os gases, dentro dos nossos intestinos. Então, quando a gente fala de abdômen, a gente faz, um diferencial ali no exame físico. Quando a gente fala de abdômen, a gente tem que ter ideia de alguns órgãos, e de algumas regiões que está compreendendo essa região abdominal. O abdômen, ele vai da porção ali final, quando termina o tórax, bem abaixo do diafragma, ele vai até a região pélvica, que está ali envolvido, com os ossos que formam a pelve e os órgãos que estão ali naquela região. Quando a gente fala de homem, a gente fala principalmente da bexiga. Quando a gente fala de mulher, a gente fala principalmente de útero e ovários. Mas também tem a bexiga, obviamente, da mulher naquela região, Mas vamos lá, proteções. Quais são as proteções? Superior, nós temos a altura ali do quinto espaço intercostal, que vai estar protegendo alguns órgãos importantes. Vamos pensar no diafragma e logo depois do diafragma a gente pensa nos órgãos que tem da direita para a esquerda. Na direita a gente tem o fígado, tanto é que o fígado ele vai fazer uma elevação ali na cúpula direita do diafragma. No meio nós temos o estômago e do lado esquerdo nós temos o baço. Inferior nós temos os ossos que formam a pelve, Anterior e posterior nós temos muitos músculos. E aqui eu dou uma adendo para a região infraumbilical, que é uma região muito suscetível a herniações, porque é uma região fragilizada, porque ela não tem a presença de tantos músculos mas sim de aponeuroses, desses músculos. E aqui a gente vê algumas regiões do abdômen. Eu não vou utilizar colinha, mas aqui a gente tem 9 regiões. A gente também pode dividir em quadrantes, mas eu já vou falar sobre isso. Aqui a gente tem hipocôndrio direito e hipocôndrio esquerdo. No hipocôndrio direito nós encontramos principalmente fígado e vesícula biliar. No 2 aqui, que é a região de epigástrio, nós temos o estômago, pâncreas. Aqui no 3, que é o hipocôndrio esquerdo, nós temos principalmente o baço. Aqui na região de 4 e 6, nós temos regiões de flanco direito, flanco esquerdo. Nas regiões dos flancos, nós temos principalmente porções ascendente e descendente do cólon e também os rins. Aqui no 5, nós estamos falando de mesogástrico, que vai ter porção principalmente de intestino delgado. No 7 e no 9, nós estamos falando de regiões de fossa ilíaca, pode ser fossa ilíaca direita, no 7, ou fossa ilíaca esquerda. Na fossa ilíaca direita, nós temos principalmente o seco, que é a porção inicial do intestino grosso, e também a gente tem o apêndice vermiforme. No 9, nós temos, que é o fossa ilíaca esquerda, nós temos região ali de cólon sigmoide e a porção inicial do reto. E aqui no 8, quando a gente está falando principalmente de mulheres, a gente pode ter tanto o útero aumentado quanto a bexiga. No homem também pode ter bexiga aumentada aqui na região de hipogástrio, certo? Então, aqui no 2 é epigástrio, aqui é mesogástrico ou umbilical, e aqui no 8 é hipogástrio, certo? E eu já falei os órgãos que estão ali em grande parte nessas regiões. E a gente também pode dividir em quadrantes. Então, a gente tem quadrante superior direito e esquerdo e quadrante inferior direito e esquerdo. Também é tranquilo. As vísceras são protegidas por peritônio visceral e peritônio parietal. Se a gente tiver um sopro na região mesogástrica, pode indicar a presença de aneurisma aórtico. A gente consegue escutar em algumas pessoas magras, os batimentos cardíacos, entre aspas, pela região do abdômen, porque ali tá passando a aorta abdominal,
eu consigo auscultar o meu, tá? Eu tô falando isso que eu consigo. Posteriormente, o abdômen é delimitado pelo rebordo costal, superiormente, e pelas cristas ilíacas inferiormente. Então, aqui, ó, nessa fotinha, nós temos aqui, né, as cristas ilíacas fazendo uma concavidade e o rebordo costal fazendo outra concavidade aqui. Aí, a gente tem região lombar esquerda e região lombar direita, também é bem de boa. Cuidados para iniciar o exame, né, o exame físico. Primeiro, a gente precisa que o nosso paciente ele esteja em decúbito. Vai ser raros os momentos que a gente vai precisar colocar ele em pé ou em outra posição, como decúbito lateral ou até mesmo em outras posições, que a gente já vai falar. A cabeceira tem que estar no nível 0. Normalmente, a gente coloca um travesseirinho, né, só para apoiar a cabeça do paciente. E a gente também pode colocar um travesseirinho na região aqui, posterior aos joelhos, né, pra gente tentar fazer a musculatura abdominal ficar mais, como é que é o nome? Relaxada. O abdômen deverá estar despido, obviamente, a gente não vai examinar ninguém com roupa. A gente sempre vai ficar do lado direito do paciente, em raros momentos a gente vai precisar ficar do lado esquerdo, principalmente quando a gente tá falando de palpação e percussão do baço. E a sequência do exame, obviamente, como eu falei, inspeção, ausculta, palpação e percussão. Inspeção estática e dinâmica. Na inspeção estática, nós não vamos fazer nada com o nosso paciente, a gente só vai despir, né, o abdômen dele e observar se a gente tem a presença de alguma proeminência, de alguma cicatriz, como que tá a respiração, né? Se a gente percebe que ele tá respirando com dificuldade, quando a gente começa a ver, né, a margem das costelas. A gente vai ver também se a gente consegue ver alguma herniação, né, por meio de proeminências. Se tem circulação colateral, quando a gente fala de circulação colateral vai ser um negócio mais específico, que eu já vou falar também. E também depressões e movimentos peristálticos. Normalmente, movimentos peristálticos, eles não são visíveis, a não ser em pessoas muito magras e pessoas que estão com alguma obstrução intestinal. Já a inspeção dinâmica, a gente vai pedir para o nosso paciente fazer uma manobra, que é a manobra de Valsalva, que é aquela que ele vai colocar o punho fechado sobre a boca e vai forçar, né, uma expiração. A partir disso, a gente vai ver, né, que ele vai fazer uma rigidez na parede abdominal, e aí se tiver algum tipo de herniação, a gente vai conseguir ver melhor. Também a gente consegue diferenciar dessa forma aqui, né, massas de parede abdominal e massas intraabdominal, principalmente quando a gente eleva, né, os membros inferiores, assim, no nosso paciente, que é chamada de manobra de Schmidt-Bates, que também vai fazer ali uma movimentação específica no abdômen do paciente, no qual as massas de parede abdominal, elas vão continuar visíveis, porque a gente ainda está fazendo ali uma movimentação, né, uma rigidez na nossa parede. Já quando a gente está falando de uma massa intraabdominal, com essa movimentação, ela vai tender a adentrar, né, mais profundamente no abdômen do paciente, a gente não vai conseguir ver. Então, lembrar, né, que é a manobra de Schmidt-Bates. Aí, o formato do abdômen. A gente tem, se eu não me engano, 6 formatos de abdômen diferentes. E a gente vai ver, né, como que tá a simetria desse abdômen. Primeiro, a gente vai perceber se o abdômen, ele tá normal. Na maioria das pessoas vai estar um abdômen normal, né? Que é um abdômen plano, sem abaulamento, pode ter cicatriz ou não, mas a gente está falando principalmente do formato. Se tem alguma retração, se a gente consegue ver as costelas muito bem. Isso vai ser normal. Se ele tiver ali planinho e a gente não conseguir ver muito bem as costelas, a não ser que o paciente seja um pouco mais magrinho, a gente vai, né, perceber ali que tá bonitinho. Já o globoso, a gente está falando de um aumento global do diâmetro, tanto antero-posterior como lateral. Então, a gente vai ver que o paciente, né, de frente para trás já está aumentado. Então, quando a gente olhar o paciente de lado, a gente vê uma espessura ali maior, né, na parede abdominal dele. E também lateral, quando a gente está falando de direita e esquerda. A gente vê que, em comparação, por exemplo, à região da pelve dele, né, tá um pouco aumentado, sim. A gente fala que isso é um abdômen globoso. Tá relacionado principalmente a pessoas grávidas. Então, quando a gente pensa em um abdômen globoso, a gente pensa numa pessoa grávida. Mas também pode acontecer em casos de ascite. Esse aqui não é o específico de ascite. A gente tem o
o abdômen batráquio, que é o próximo, que é específico de ascite, porque diferentemente do globoso, que tem um aumento tanto o antero-posterior como o látero-lateral, o embatráquio a gente só tem um aumento, né, do látero-lateral. A gente não tem tanto um aumento assim antero-posterior, certo? Deixa eu pensar aqui mais. O globoso ele também pode estar envolvido, né, com algum tipo de obstrução intestinal e em grandes tumores de ovário. Então, a gente pensar naquele abdômen bem redondinho, né, tanto para frente, para trás, lado e lado, vai ser um abdômen globoso. O embatráquio, como eu disse, está relacionado principalmente à ascite. Então, quando a gente vê um paciente que tem ali o aumento do abdômen para os lados, vai ser um abdômen batráquio e ele não tem um aumento tão grande, né, da região antero-posterior. O avental vai acontecer principalmente em pessoas obesas e ele está relacionado, né, com aquele processo, né, de aumentar o tecido adiposo e ele cair, né, sobre as regiões ali que não estão envolvidas com o abdômen em si. Então, a gente vai ter ali uma massa de gordura sobre a região pélvica. Algumas pessoas são tão obesas que elas conseguem dobrar, né, essa massa ali de gordura sobre as coxas. Então, né, é bem clássico de pessoas obesas. E por que aqui tá escrito fungos e assaduras? Porque nessa região, né, embaixo, entre, né, a massa de peso ali e a pele normal do paciente, a gente pode ter ali um acúmulo de suor e também dificulta a limpeza daquele local, porque tem mais lugares para limpar, né? Você tem que levantar a banhinha para poder limpar ali embaixo. E aí isso acaba dificultando a higiene e as pessoas acabam, né, fazendo ali fungos e assaduras. Fungos adoram lugares escurinhos, né, e bem úmidos, então esse local é bem propício para ele se desenvolver. O abdômen pendular ou pitótico é uma variante do abdômen avental porque está relacionado principalmente a pessoas que perderam peso ou, né, que passaram por um parto. Então, principalmente mulheres que passaram por um parto, elas vão ter ali, né, o esvaziamento dessa cavidade abdominal, onde estava, né, presente o bebê. E aí, esse restante de pele mesmo vai se debruçar, né, sobre a região, principalmente pélvica dela, assim como pessoas que emagreceram também. A gente percebe, né, que pessoas que eram muito obesas e emagrecem, elas ainda continuam, né, com uma porção de pele ali, tanto é que elas têm que fazer a remoção cirúrgica depois. E esse acúmulo de pele mesmo, porque aquela região ali estava sendo ocupada principalmente por tecido adiposo, né? Não está mais preenchida, a gente ainda tem a sobra ali de pele que se debruça. Então, não necessariamente a pessoa ela ainda vai estar obesa, mas ela vai ter aquela massa de pele sobrando. E o escavado é pessoas muito emagrecidas, no qual a gente consegue ver muito bem, né, o que a gente fala gradil costal, né, que é a presença ali, a marquinha da costela feita, né, na região torácica, né, aqui bem emagrecido mesmo. E aqui a gente tem os tipos, né, de abdômen, o plano, né, bem bonitinho, o globoso, que aqui a gente falaria que essa mulher tá grávida, né, o escavado, o batráquio, que a gente vê uma proporção meio estranha, né? O de avental e o pendular. Presença de circulação colateral. Isso aqui é muito interessante. Eu, pelo menos, acho muito interessante. Que é quando a gente tem uma pressão muito grande em alguma veia ou até mesmo alguma obstrução, o nosso corpo ele tende, né, a fazer esse fluxo sanguíneo ir para outras regiões para ele poder desviar daquela pressão ou também daquela obstrução que ele está sofrendo. E nesse tipo a gente tem dois tipos principais, que é o porto-cava e o cava-cava. O porto-cava ele é causado principalmente por hipertensão portal. Quando a gente tem muita pressão ali na região, né, da veia porta, a gente acaba, né, tendo ali a formação de novos vasos que vão fazer um aspecto de cabeça de medusa, que eles vão sair, né, da região central e vão ir para as laterais, que é essa daqui, ó. Parece umas minhoquinhas, né? E o cava-cava é principalmente quando a gente tem a obstrução de uma veia cava, ou superior ou inferior, e aí a gente tem, né, uma maneira específica. Por exemplo, se a gente tiver obstrução
da veia cava inferior, o fluxo ele vai tender a ir para cima, porque ele vai ser deslocado para a veia cava superior. E do mesmo jeito com a veia cava inferior, né? Na veia cava superior, se ela for obstruída, a gente vai ter um fluxo sanguíneo para baixo, para poder deslocar, né, o fluxo para a veia cava inferior. Bem interessante. Essa síndrome eu não me arrisco a falar esse nome, mas essa síndrome acontece quando a gente tem a presença de circulação colateral mais um sopro periumbilical. Alterações de pele. Meu Deus, ainda tô na metade do arquivo. Ai, Maria. Tá. Alterações na pele. Eu coloquei essa anotação, né? O que eu tenho nas pernas, mas não é muito bem isso. Parece, mas não é. Que a gente chama de telangiectasias ou aranhas vasculares, que é uma arteríola central que emite ramos, principalmente quando a gente está falando ali de acúmulo de estrogênios não metabolizados. E esse acúmulo, né, ele acontece principalmente porque o fígado está doente. O fígado doente, ele não consegue metabolizar bem esses estrógenos e eles acabam acumulando, né, e fazendo ali essa ramificação nessas arteríolas. Equimose, elas são manchas roxas por extravasamento de sangue na pele, geralmente por trauma. E nesse caso, a gente tem dois tipos de sinais específicos. A gente tem o sinal de Cullen e o sinal de Gray-Turner. O sinal de Cullen, ele fala principalmente nessa equimose periumbilical. Então, em volta do umbigo, a gente vai ter como se fosse um círculo ali, né? Bem arroxeado, que vai estar relacionado principalmente a hemorragias retroperitoneais. Então, a gente pode estar falando principalmente de uma pancreatite necrosante ou de uma gravidez ectópica rota. Quando a gente fala de gravidez ectópica rota, a gente está falando daquele tipo de gravidez ectópica que acontece em algum local, né, diferente do útero. Pode ser, por exemplo, no próprio ovário ou na trompa, né? E aí, se ele acontecer, por exemplo, na trompa, e a gente tem o crescimento daquele bebê naquele local inadequado, ele pode romper essa trompa e causar uma hemorragia. E a gente tem um sinal de Gray-Turner que está envolvido com um sangramento retroperitoneal na região de flanco. Então, a gente vai ver o flanco, né, arroxeado em vez da região ali periumbilical. Ou seja, se for região periumbilical, é sinal de Cullen. Se for na região de flanco, é Gray-Turner. Estrias. A gente pode ter estrias tanto esbranquiçadas ou aquelas mais rosinhas, né? Quando elas são mais esbranquiçadas, a gente está falando de um tipo de estria mais velha, né? Teoricamente, mais antiga. Então, ela está relacionada principalmente à obesidade e também ao aumento rápido da musculatura abdominal. Porque, pensa comigo, a gente está esticando muito rapidamente a nossa pele. Então, isso vai tender, né, a formar essas estrias que a gente pensa meio que um tecido mais fibroso, né? Exatamente porque a gente não teve tempo de formar pele o suficiente para ocasionar, né, aquele estiramento. Já as róseas, as avermelhadas, elas são mais recentes e elas, na maioria das vezes, estão envolvidas, né, em alguma patologia. Principalmente quando a gente fala de síndrome de Cushing. A gente vê muitas pessoas com síndrome de Cushing, se vocês pegarem as fotos, a gente vê elas bem gordinhas. E na região, principalmente aqui do rosto e do pescoço, a gente vê muitas estrias bem rosinhas, né? Que é realmente ali por excesso de cortisol. A policitemia, ela também faz essas estrias. Aqui a gente vê mais esbranquiçadas, né? Cicatrizes, elas vão denotar pra gente processos traumáticos ou cirúrgicos, o que pode auxiliar na elucidação da história patológica pregressa do paciente. Muitas vezes a gente pergunta, né, pro paciente se ele já teve, né, alguma cirurgia anteriormente, e às vezes ele não lembra porque ele era muito jovem, ou ele simplesmente não se atenta em falar pra gente. E aí, quando a gente tá fazendo um exame físico e a gente percebe aquela cicatriz, a gente logo, pela posição, né, da cicatriz, a gente já consegue mais ou menos ter uma ideia de qual cirurgia ele pode ter tido. Aí aqui a gente tem algumas, né? A professora falou que não precisava decorar muito ainda. Essa incisão aqui de McBurney, ela é interessante. Ela é interessante, né? Porque a gente tá falando principalmente de uma apendicectomia, certo? Herniações, essas herniações também são muito interessantes, que é quando a gente tem ali, né, uma região no qual a parede abdominal ela tá enfraquecida e acaba, né, fazendo um buraco ali na parede abdominal pela qual, né, algum órgão ele pode ali extravasar para fora, né, da cavidade abdominal.
A gente tem algumas linhas aqui interessantes de lembrar, né? Como, por exemplo, a linha alba, que é aquela que fica no meio, né, dos retos abdominais. A gente tem a semilunar, que fica uma do ladinho de cada reto abdominal. E a gente tem a linha de Spiegel, que é abaixo da linha arqueada. Não tenho ideia de onde que é isso aqui, pra falar a verdade. Gravidez também podem evidenciar diástase, que nada mais é do que o afastamento dos músculos reto-abdominais. A gente fica como se fosse com um buraco ali no meio, né? Fica meio esquisito. Aqui a gente tem uma hérnia feia. Meu gato tá querendo entrar no meu quarto. Deixa eu abrir pra ele. Abaulamentos localizados. A gente vai ter que anotar, né, a localização, se existe pulsabilidade e sua extensão. O que são abaulamentos? Eles são proeminências, né, ali no nossa parede abdominal, e eles estão envolvidos principalmente ou com algum aneurisma ou com alguma massa mesmo, algum tumor. Se for um aneurisma, normalmente ele vai pulsar, né, em toda a lateralidade ali dele. Se ele for uma massa, ele vai pulsar só de cima para baixo, certo? Também pode expressar visceromegalias e linfonodos aumentados. Linfonodos aumentados também é bem interessante. Sinal clássico de neoplasia intraabdominal. Sinal de Sister Mary Joseph. Nada mais é do que esse nódulo aqui na região umbilical, né? A gente tem aqui a cicatriz umbilical e a gente vai ter aqui um nódulo, né, sendo formado, principalmente ali envolvido, né, com cânceres na região, né, abdominal. Cadê? Meu gato é psicopata, ele entrou no meu quarto e agora quer sair, tá doido. Fístulas são comunicações anormais entre órgãos internos e a pele. Pode ter secreções ou não. No caso aqui, a gente coloca um que tem secreção, que é a secreção de fezes causada por uma fístula estercoral. Infecção ou complicação cirúrgica. As mais comuns são por cirurgia ou doença de Crohn. Cara, esse gato é muito estranho. Movimento do abdômen. Quando a gente fala de movimento do abdômen, a gente lembra que o homem ele tem um movimento abdominal, ele tem um movimento tóraco-abdominal, né, que a gente envolve ali tanto a região torácica quanto a abdominal. A mulher, ela já tem uma respiração mais torácica, porque é uma adaptação, né, fisiológica do corpo da mulher para uma gravidez. Como ela vai ter ali uma gravidez, essa região não vai poder se expandir tanto, então a gente já convém, né, ter uma respiração mais torácica. Quando esses movimentos estão ausentes ou reduzidos. Em situações de dor abdominal muito intensa ou inflamação do peritônio, a gente tende a deixar essa região menos como é que eu falo essa palavra? Expansível? Acho que pode ser. Menos expansível para a gente poder, né, reduzir essa dor e evitar novas lesões, né? Aí, como eu falei, pulsações abdominais, normalmente elas são visíveis em pessoas muito magras ou na presença de aneurismas ou massas. Como eu falei, se for aneurismas, eles vão pulsar, né, tanto de cima para baixo quanto nas laterais. Se for uma massa, vai tender a pulsar só de cima para baixo e de baixo para cima, né? Movimentos peristálticos visíveis, ondas de Kussmaul, eles vão aparecer, né, normalmente. A gente não vai conseguir ver os movimentos peristálticos, mas em pessoas muito magras a gente pode ver, ou pessoas que têm alguma obstrução intestinal. Nesse caso aqui, a gente vai ver os nossos intestinos lutando, né, para movimentar o alimento ali dentro. Por isso que a gente vai conseguir observar, porque a gente vai ter uma obstrução e o nosso corpo ele vai ter que lutar ainda mais para poder movimentar, né, esse alimento ali dentro. Falando agora de ausculta, a gente vai auscultar todos os quadrantes do paciente. O que é descrito, né, na literatura é que a gente vai conferir cada quadrante por pelo menos 1 minuto, mas dificilmente a gente vai fazer esse processo. A gente vai auscultar ali, se a gente perceber alguma coisa diferente, né, a gente vai anotar, né, e vai fazer ali uma análise. Dificilmente a gente vai fazer a análise se tá, por exemplo, aumentado o peristaltismo ou diminuído, mas é interessante a gente fazer. Como que a gente vai fazer, né? A gente vai começar ali do quadrante inferior direito e vai, né, fazendo ali em sentido horário ou anti-horário.
E na maioria das vezes eles falam, né, pra gente fazer ali nesse esquema, né, de quadrante inferior direito, quadrante superior direito, quadrante superior esquerdo, quadrante inferior esquerdo, pra gente seguir o caminho do intestino grosso, porque quando a gente estiver no quadrante inferior esquerdo, a gente vai escutar mais barulho, né, mais ruídos hidroaéreos, porque naquela região ele tá repleta de gases, né. Aí a gente tem aqui o que é considerado normal, né, da gente auscultar no nosso abdômen. O normal é que haja de 5 a 34 ruídos, né, de peristalse ali por minuto. Quando a gente fala de aumentado, a gente tem, por exemplo, acima de 34, a gente pode ter uma obstrução, né, do intestino, ou também em caso de diarreia, que a gente vai auscultar o famoso timbre metálico. O hipoperistaltismo, ele acontece principalmente em obstruções intestinais mais tardias, quando a gente tem um tipo de constipação. Então, o nosso intestino ele vai tender a movimentar menos, porque se a gente tem ali uma obstrução por constipação, o alimento ele não vai conseguir passar de maneira adequada. Por isso que a gente vai ter ali, né, uma diminuição. Porque nosso corpo vai entender que a gente está tendo dificuldade de evacuar. Nesse processo, a gente não precisa fazer um trabalho tão rápido para a gente formar, né, fezes. Porque se as fezes não estão saindo, vai acumular ainda mais. Então, o nosso corpo ele é inteligente o suficiente para diminuir esse movimento. Quando a gente fala de ausência, né, ou aperistaltismo, a gente fala principalmente de ilho metabólico ou ilho pós-operatório. A gente também pode ouvir aquele termo de ilho paralítico, né, que é um processo em que o nosso intestino ele não está se movimentando, ou ele está movimentando muito pouco. Isso acontece pós-cirúrgico, né, porque a nossa professora mesmo disse que quando uma pessoa ela tem alguma cirurgia abdominal, de qual seja, né, está envolvida ali com o intestino ou não, normalmente a gente só deixa o paciente ir para casa depois que ele vai no banheiro, exatamente porque o corpo é tipo um mecanismo de defesa, né, após cirurgias. Distúrbios metabólicos, principalmente quando a gente fala de vômito, né? Quando a gente tem um vômito, uma diarreia muito intensa, a gente tende a diminuir a água e os eletrólitos dentro do nosso corpo. Isso pode diminuir a peristalse e também doenças sistêmicas, que podem acabar, né, interferindo nesse processo ali de digestão em si. A patinhação, elas são ruídos semelhantes a palmadas em superfície com água. Eu realmente entendi muito pouco dessa patinhação aqui, mas tá falando que é um aumento, né, do conteúdo líquido, principalmente no estômago, ou quando o órgão se esvazia mal, como na obstrução do antro ou do piloro. Entendi muito mal isso aqui, mas tá bom. Borborigmo, eu tenho demais, que é, né, aquele barulho de ronco, quando a pessoa ela tá com fome ou com o estômago vazio, né? Então, a gente tem esse borborigmo aqui. Muito interessante saber o nome disso. O vasculejo é quando a gente tem, né? Quando a pessoa ela coloca a mão espalmada ali, ela dá uma chacoalhada no abdômen e a gente escuta muito líquido, né? E a gente fala isso principalmente quando a gente tem ali uma estenose pilórica. E nada mais é, né, do que um acúmulo ali de líquidozinho naquela região ali do estômago também. Quanto tempo ouvir? Não mais que 1 minuto. Padrão clínico usual até 1 minuto em cada quadrante, né? Critério mais rígido, menos usado por ser imprático, até 3 minutos por quadrante para confirmar a ausência total de peristalse. Gente, você vai passar literalmente 12 minutos auscultando a barriga do seu paciente? Você não vai, então pouco utilizado muito, né? A ausculta de sons vasculares a gente não falou, né, em aula, então tá de boa, nas.